Capítulo 2. Do tratamento de dados pessoais. Seção 1. Dos requisitos para o tratamento de dados pessoais. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1º, mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Inciso 2º, para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3º, pela administração pública, para o tratamento e uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4º, para a realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 5º, quando necessário para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Inciso 6º, para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral, esse último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Inciso 7º, para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 8º, para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Inciso 9º, quando necessário para atender aos interesses legítimos do controlador ou de terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Ou, inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Parágrafo 1º, revogado. Parágrafo 2º, revogado. Parágrafo 3º, o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que justificaram sua disponibilização. Parágrafo 4º. É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º. O controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. Parágrafo 6º. A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7º. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem os parágrafos 3º e 4º deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. O consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Parágrafo 1º. Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. Parágrafo 2º. Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. Parágrafo 3º. É vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. Parágrafo 4º. O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas, e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulas. Parágrafo 5º. O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular, por procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 4 do caput do artigo 18 desta lei. Parágrafo 6º. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9º desta lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações, podendo o titular,
Nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9º. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para o atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1º. Finalidade específica do tratamento. Inciso 2º. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 3º. Identificação do controlador. Inciso 4º. Informações de contato do controlador. Inciso 5º. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Inciso 6º. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. Inciso 7º. Direitos do titular, com menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. Parágrafo 2º. Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso discorde das alterações. Parágrafo 3º. Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto ou de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a: Inciso 1º. Apoio e promoção de atividades do controlador. Inciso 2º. Proteção, em relação ao titular, do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais, nos termos desta lei. Parágrafo 1º. Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2º. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais, quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo, observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1º. Quando o titular ou seu responsável legal consentir, de forma específica e destacada, para finalidades específicas. Inciso 2º. Sem fornecimento de consentimento do titular, nas hipóteses em que for indispensável para: Alínea A. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Alínea B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Alínea C. Realização de estudos por órgão de pesquisa, garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Alínea D. Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral, este último nos termos da Lei nº 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Alínea I. Proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Alínea F. Tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Ou. Alínea G.
garantia da prevenção à fraude e à segurança do titular, nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplica-se o disposto neste artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, ressalvado o disposto em legislação específica. Parágrafo 2º. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do caput deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento, nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3º. A comunicação ou o uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da autoridade nacional, ouvidos os órgãos setoriais do poder público, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. É vedada a comunicação ou o uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que observado o parágrafo 5º deste artigo, incluídos os serviços auxiliares de diagnose e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir: inciso 1º, a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular. Ou, inciso 2º, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Parágrafo 5º. É vedado às operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados pessoais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. Parágrafo 1º. A determinação do que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como o custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização, de acordo com as tecnologias disponíveis, e a utilização exclusiva de meios próprios. Parágrafo 2º. Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para os fins desta lei, aqueles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural, se identificada. Parágrafo 3º. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança, ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. Na realização de estudos em saúde pública, os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais, que serão tratados exclusivamente dentro do órgão e estritamente para finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Parágrafo 1º. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Parágrafo 2º. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no caput deste artigo, não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. Parágrafo 3º. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da Autoridade Nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Parágrafo 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14.
O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse, nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1º. O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2º. No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3º. Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento, ou para sua proteção, e em nenhum caso poderão ser repassados a terceiros sem o consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4º. Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6º. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Se gostar do conteúdo, dê um like e compartilhe. Ajude nosso canal a crescer. Não esqueça de se inscrever para sempre receber as atualizações das leis. E mais uma coisa, se não encontrar alguma lei que precisa, deixe nos comentários para que possamos providenciar. Um forte abraço e até a próxima!